Olá, eu sou Marcos Pimentel, documentarista mineiro, diretor do filme Fé e Fúria, que é um documentário onde a gente acompanha vários casos de intolerância religiosa para poder falar sobre relações obscuras entre religião e poder e essa onda conservadora que, infelizmente, paira sobre o Brasil já há algum tempo. O teu filme ele é bastante atual, né? Quando a gente tenta analisar esse Brasil, né? E para onde esse Brasil se encaminhou em 2022. Mas é interessante, por outro lado, entender também a jornada do teu filme, porque o teu filme ele estreia no IDFA, em Amsterdã, no fim de 2019, passa por alguns festivais online no Brasil e fora também durante a pandemia e chega aos cinemas brasileiros agora em outubro de 2022. Ou seja, durante praticamente todo o governo de Jair Bolsonaro, o teu filme esteve ali no encalço, digamos assim. Quando você fez o filme, você tinha ideia de onde a gente chegaria como país se você fosse fazer esse filme hoje de novo? Eu imagino que ele seria completamente diferente, né? Sim, com certeza, Piero. Para começar, que assim, eu acho que é um filme que eu não gostaria de ter feito de jeito nenhum, porque antes não tivesse acontecido nada disso que acontece entre esse embate religioso e que eu acho que só enfraquece o país enquanto diversidade, enquanto respeito ao que é diferente, né? E também, no momento inicial, nunca podia imaginar que a gente fosse entrar nessa onda que a gente entrou, né? Tem muita gente que usa uma expressão que é muito comum hoje em dia, que fala que o roteirista do Brasil é realmente uma pessoa fora de série, porque é difícil acreditar que tanta coisa acontece com um único país num curto espaço de tempo, né? O que a gente viveu de 2016 para cá uma loucura, né? E quando a gente começou a filmar o Fé e Fúria, a gente não tinha dimensão nem de onde estava entrando. No primeiro momento, eu acreditava que era um filme somente sobre casos de intolerância religiosa, mas já logo de cara foi possível ver, a partir do momento que a gente partiu para o campo e começou a ter contato com os personagens, ficou muito evidente que não se tratavam de casos isolados e que eles estavam relacionados a coisas muito maiores que são valores que pairam sobre a sociedade brasileira ali, né? Então a gente foi filmando, entrando cada vez mais, expandindo essa percepção e trazendo cada vez mais camadas para o filme. Agora, a gente começou a filmar em 2016 e parou de filmar em 2018, em julho de 2018. Então a gente não estava filmando no período eleitoral de 2018, sabe? Mas é impressionante como o que a gente mostra do filme, como que a gente mostra no filme, estava completamente conectado com o que aconteceu, com esse discurso que veio ali na campanha eleitoral de 2018, né? A gente mostra no Fé e Fúria, mesmo tendo filmado antes, a gente mostra intolerância religiosa, massacre de minoria, religiões obscuras, relações obscuras entre poder e religião, Deus, a palavra de Deus sendo invocada e a Bíblia sendo invocados o tempo todo para justificar coisas injustificáveis, né? E racismo, fascismo, poder armado, a presença desse poder armado tão forte, tá? Das facções, da milícia, do tráfico, né? E como que isso vai se expandindo para agentes públicos que colocam as suas escolhas pessoais, a sua religião pessoal à frente
como critério para atender ou não uma demanda ali, né, para selecionar qual tipo de benefício que ia ser relacionado. Então, é impressionante como tudo isso, mesmo a gente tendo parado em 2018, é o discurso depois, a gente parou de filmar antes da facada. Né? A facada vem um tempo depois, e aí é quando o Bolsonaro arranca, e todo esse discurso ali é como se aquilo já estivesse pairando sobre a sociedade brasileira, e ele conseguiu organizar o discurso, capitanear, né, apontar para um lado, e criar essa coisa, essa onda extremamente conservadora que rende adeptos, né, que rende seguidores e que faz com que ele tenha muita gente acreditando e votando nele, né? Que são todas as coisas que a gente está colocando lá, né? Como que essa bancada não é uma guerra, porque um lado tem muito poder, o outro lado não tem, um lado tem poder econômico, o outro não tem, um lado tem bancada para conseguir aprovar, né? É uma questão de voto ali também possível, né? Então é muito maluco, e depois o filme fica, você observa muito bem como o filme ele fica ali sempre tangenciando essas coisas e chega para o público nas salas de cinema exatamente nesse momento onde a pauta religiosa está inflamada, né? Onde na semana passada a gente viu aí acontecer várias reviravoltas, onde o tempo todo a religião é evocada, né? E utilizada como ferramenta para a obtenção de mais votos ou para a construção da imagem que se quer vender na campanha ali, né? Então, por isso que eu acho que não tinha momento melhor para esse filme sair do que esse agora, né? Porque eu acho que está na hora da gente falar dessas coisas, está na hora da gente discutir esses temas que são pautas urgentes da sociedade brasileira contemporânea e que vão impactar completamente, que podem e já estão impactando completamente o resultado das urnas desse segundo turno que a gente está há poucos dias de experimentar. Durante esses 9 meses que nós saímos do terreiro, da comunidade, para poder ir para o abrigo, quando a gente voltou, foi assustador, porque em volta da nossa comunidade foi construídas 7, se não me engano, 7 ou 8 igrejas. Do ponto de ônibus até a nossa casa, você passa por umas 5 igrejas evangélicas. E não chega o quê? A 1.000 metros de distância do ponto do ônibus até a comunidade. Então, assim, você tropeça, você cai dentro de uma igreja. Hoje está muito fácil criar igreja. Você ganha pela quantidade de adeptos, é como se você criasse bois. Porque, de acordo com o número de fiéis daquela igreja, ela ganha um recurso, ela ganha isenção. As igrejas pentecostais e neopentecostais estão presentes em todas as favelas, em todas as periferias, em todos os guetos. Você pode não ter Banco do Brasil em alguma cidade, mas você vai ter uma Assembleia de Deus ou uma Universal. Então, e aí também a Universal do Reino de Deus é um desavanço, que ela não é só mal vista, e não era só mal vista pela sociedade comum, mas também pelas igrejas evangélicas. Pelo neoliberalismo que a Igreja Universal traz, e pelo preconceito e racismo que a Igreja Universal traz. O livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, é uma carta aberta de ataque aos pretos, de ataque às religiões afro-brasileiras. Cartaz, por exemplo, do teu filme, né? Achei um desenho muito bonito, né? Apesar de triste, né? De um fuzil, e do fuzil não sai uma bala, sai uma vela, né? Então você cria ali uma relação simbólica de conexão entre a vela, né? Religiosa e um fuzil. E ao mesmo tempo, ouvindo você falar, seria inimaginável a gente crer que a bancada da Bíblia e a bancada da bala no Congresso, por exemplo, se articulassem juntas, né? A gente contar isso para um estrangeiro, alguém da Europa, da África, da Ásia, e falar, olha, aqui no Brasil a bancada da Bíblia e a bancada da bala, elas atuam juntas. Pode parecer contraditório entre si, mas ao mesmo tempo o teu filme, ele me parece dedicado aos anônimos, né? Dedicado às pequenas histórias do dia a dia. É como se você quisesse mesmo ali, de fato, investigar
como nasce isso, o que está por trás disso. E eu queria saber se isso foi uma decisão sua do roteiro, se você quis concentrar essas histórias dessas pessoas, digamos assim, que não são políticos, né, que não estão na mídia, que não são celebridade, se foi uma opção narrativa tua. Piero, eu acho que várias coisas aí nessa sua pergunta e nos comentários prévios a ela, assim, eu acho que uma coisa interessante a gente falar, assim, quando o filme nasce para o mundo, primeira exibição, estreia mundial, lá no IDF em Amsterdã, com gente de tudo quanto é lugar, porque o IDF é a maior vitrine de documentário do mundo, então tem muito convidado de tudo quanto é lugar, tem gente que se desloca para poder assistir os filmes ali, e aí, quando esse filme é exibido, nas conversas depois, nos debates, nas conferências de imprensa, nos bate-papos que aconteciam depois das sessões, era muito maluco ver aquela quantidade de europeu chegando para mim e dizendo assim, cara, que porra de país é esse que vocês vivem? Para a gente é muito difícil acreditar que tudo isso que está sendo mostrado no filme acontece com um único país nesse momento, sabe? Porque são coisas que para eles soavam como tão absurdas e que para a gente aqui a gente acaba banalizando, porque está presente, né? Agora, o mais maluco é que criou tanto raiz que os seguidores dessa figura aí acham super normal ter fuzil e Bíblia junto. Né? É uma coisa espantosa. Né? Eu acho que todo mundo que leva a religião a sério, que conversa sobre isso, e que tem coisas, né, coloca, chega e fala, cara, peraí, todos são valores que não são religiosos. Se você está agredindo, se você está intimidando, se você está cerceando, se você está usando a força armada, poder armado, força bruta, para resolver, se você está aniquilando, se você está matando gente nessa jogada, se você está aliado a alguns setores aí, como milícia, não tem condição de ser um valor religioso, mas encontra eco nessa divisão que o país sempre teve, né? Não é que o país está dividido, o país sempre foi dividido, só que essa divisão ficou escancarada nos últimos anos. Né? E quando eu entro para fazer o filme, assim, sim, você tem total razão, a ideia era pegar o homem comum, quem está no meio do fogo cruzado entre isso. O filme tem um recorte periférico, a gente está o tempo todo em comunidades, favelas, subúrbio, morro, aglomerado, vila, né? Tem esse recorte, é uma situação que acontece ali. A gente está em duas cidades, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Belo Horizonte é a cidade onde eu vivo. Para mim era muito importante mostrar como que, claro que assim, é uma situação muito relacionada ao Rio de Janeiro, porque onde tem as facções se organizam, já que a gente tem o viés dos chamados traficantes evangélicos, entre aspas, assim, né? Porque tem muita gente que questiona isso, se realmente possível encontrar. A gente mostra que sim, é possível a gente encontrar ali, você se converter ao evangelho, mas continuar no tráfico, ou você já ser evangélico e entrar para o tráfico, sabe? São coisas que vistas como normal e possíveis de ser encontrado em determinados lugares, áreas da sociedade brasileira nesse momento. Então, é uma história muito relacionada com o Brasil, com o Rio de Janeiro, mas também é uma história que acontece em qualquer subúrbio de grande cidade. Por isso Belo Horizonte, sabe? Porque é uma cidade que diretamente não se relacionava e a gente mostra um monte de casos e um monte de personagens lá. Então, a gente vai ouvindo essas pessoas que estão no fogo cruzado aí, que estão impedidas de exercer sua fé, que estão tendo a sua prática religiosa cerceada dentro da comunidade onde nasceu, porque que num primeiro momento pode parecer até uma coisa muito estranha, mas é outra coisa, outra dessas contradições do Brasil, porque a gente está falando de áreas periféricas, né, de favela ali, onde você tem alta concentração de população negra, e esse tipo de preconceito e discriminação acontece, e casos de intolerância acontece contra as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Né? Então, é uma incongruência, mas que se explica facilmente quando você começa a entender quais processos estão acontecendo dentro dessas comunidades e, principalmente, nos donos dessas comunidades. O que eles andam experimentando, com quem eles estão sendo aconselhados, né? Com quem que eles estão fechando pactos, acordos, né, ali, que fazem com que altere completamente a conduta. Né? Se a gente buscar no imaginário nosso de país,
né? Sempre foi muito comum você pensar, até em cena de filme, por exemplo, vamos lá, no clássico lá do Cidade de Deus, aquela cena, antes de Dadinho virar Zé Pequeno, ele vai no Pai de Santo, toma umas baforadas do charuto ali, né? Se preparando para a guerra espiritual contra os rivais, contra a facção rival, contra a polícia, contra os alemães, contra, né? Seja lá qual for o tipo de poder, ele está se preparando para essa batalha espiritual. Então o cara fecha o corpo dele, né? O que mostra muito como essas religiões sempre houve um diálogo, houve um respeito, houve até um respaldo simbólico e até mesmo econômico. De repente, era muito comum você, em festa de São Cosme e Damião, deles patrocinarem, ali, os traficantes patrocinarem ali doces para as crianças que estavam acontecendo, né, que estavam frequentando ali, e de repente isso desaparece. E não é só que deixa, porque ele muda a orientação do dono do morro e ele faz um pacto com alguém que não tolera algumas determinadas religiões. E aí começa o pau a quebrar dentro dessas áreas. O endereço da igreja aqui para nós vamos, Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Menino, Deus abençoe você. Aqui hoje tem culto hoje. Vamos uma oração. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sou da Igreja Internacional Exército de Deus, sou pastor ali. Amém? Eu vim aqui fazer uma oração com você. Ó Pai, da mesma forma que um dia o Senhor me alcançou, me encontrou, meu Deus. Pai, encontro também com esses jovens. Pai, eu coloco eles diante do Senhor, porque o Senhor tem um propósito. Pai, de toda cilada, toda armadilha, de toda obra contrária, de toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a vida deles. Pai, nós aniquilamos. Que ninguém, nem o diabo, nem você venha frustrar os planos de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Amém? Em nome de Jesus. Deus nos colocou aqui, talvez aqui, porque tem uma área de risco aqui atrás aqui, ou em volta da igreja. E a gente escolheu o nome Exército de Deus. E tá lá, né? Joel fala, prepare-se para a guerra, os versículos, né? Nós estamos em guerra mesmo, né? Desde quando nós nascemos, nós estamos em guerra com nós, com o mundo, com o diabo. Então, Jesus Cristo é o general. A maior patente é de Jesus mesmo, né? Que manda em tudo e em todos. Nós só tem que obedecer. Por isso veio aquela placa ali com o leão no meio, porque Jesus também é o leão. Porque você fez algo no seu filme que eu te diria que 95% dos professores falariam que está errado. Você filmou, montou, aí você foi filmar de novo, aí você alterou a montagem, e depois você foi filmar acho que uma terceira vez ainda, né? Então, eu queria saber de você por que disso e o que isso resultou na prática, né? Porque não é tão usual, né? A gente até brinca, que se a gente não souber colocar um fim, a gente não para de filmar nunca, né? Você fica filmando pro resto da vida. E é arriscadíssimo, né? Você ter saído para filmar de novo, já com o primeiro corte feito, né? E no teu caso, isso deu certo, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ter filmado, edita, depois filma de novo, depois edita e depois filma de novo. Como é que foi isso durante o processo do filme? Olha, para a gente foi uma coisa que ajudou muito, porque eu e o Ivan Morales Júnior, que é o meu montador da vida toda, estamos 19 anos trabalhando juntos e é um super parceiro e é um prazer sempre esculpir esses filmes junto com ele. Quando a gente começa a armar esse primeiro corte, foi muito bom para a gente entender o que dialogava ali, né, e como é que a gente conseguia articular entre essas histórias a possibilidade de sair do micro e ir para o macro. Porque a gente está ali, se a gente recupera o que a gente assiste no filme ali, como se fosse, de repente, uma menina tomou uma pedrada, uma mulher tomou um saculejo no supermercado, depois uma igreja evangélica que era parede e meia com um centro de umbanda começou a sofrer bullying, fizeram um buraco, aí depois tocaram fogo e quebraram as estátuas de um terreiro de candomblé, e aí entra o tráfico no meio, aí a gente vê que não é só o tráfico, aí vê que tem milícia, que tem o PP, que tem poder armado aí, e aí chega na política, e aí chega no pensamento, e aí a gente tem o racismo por trás, que é uma grande ferida, né, da sociedade brasileira, que perpassa a maior parte dos problemas que a gente vive
infelizmente, experimenta até hoje, acho que tem essa raiz comum aí. E aí a gente começa a entender que não são casos isolados e que a gente está falando do Brasil, de um momento da população que se permite chegar a atrocidades como essa, né? E a gente só entendeu isso a partir do momento que a gente começou a armar, editar e montar essas histórias, e ver como que cada uma que entrava era uma peça de um quebra-cabeça, de uma situação extremamente complexa e que ia abrindo e expandindo cada vez mais a leitura para que a gente, assim, não é um filme, no primeiro momento, eu achei que faria um filme sobre intolerância religiosa. Não, é um filme que parte de casos de intolerância religiosa para falar sobre relações entre religião e poder. E como que isso como é que essas relações se dão nas áreas periféricas e como que elas dizem muito da sociedade brasileira nesse momento, que experimenta e aceita situações, né? Não faz mais, não se omite na maior parte dos casos, e inclusive vota a favor de quem tem esses discursos aí, né? Nunca foi tão fácil derrubar um candidato por conta de tudo que ele representa, e olha a dificuldade que é, não sabe? Olha a dificuldade que é, porque tem todos os seguidores e tem toda uma sociedade com esses valores estabelecidos que possibilitam que ele chegue no poder pela primeira vez e que fique quase ali para entrar no segundo ali. Tomara que não aconteça, mas pode ser que não sabemos ainda como é que vai ser esse desfecho aí, né? Então, e aí eu acho que foi a possibilidade de montar e voltar a filmar que possibilitou a gente chegar nesse resultado que a gente chega hoje, de poder fazer um filme que fale tanto do Brasil e que tenha tantas camadas, porque aí, assim que a gente entendeu o que dava, como não foi um filme que, num primeiro momento, foi pensado para isso, a gente precisou voltar um segundo momento para buscar mais material que solidificasse o que a gente já tinha, né, e tapasse umas lacunas que existiam nesse primeiro corte ali, e aí, depois que a gente entendeu já qual era a história, aí a gente precisava dar seguimento em alguns casos que estavam ali e que não tinham esse segmento, porque no primeiro momento a ideia era fazer um filme de outra natureza, né, que abordasse, que estivesse mais restringido a questão somente da intolerância religiosa que vinha acontecendo e casos pipocando por tudo quanto é lado. Então, acho que o filme só tem essa profundidade que tem discursiva porque foi filmado e montado desse jeito, dessas 3 etapas. E te confesso que para mim também foi bastante interessante para me dar mais fôlego, porque assim, eu sou um cara que vem de muitos anos fazendo filmes extremamente silenciosos, contemplativos, centrados a uma linguagem, a uma observação visual do que está acontecendo ali, né? Os filmes anteriores, Sopro, A Parte do Mundo que Me Pertence, Sanã, A Arquitetura do Corpo, A Poeira e o Vento, O Maior Espetáculo da Terra, Nada com Ninguém, são filmes que não têm nada a ver com isso e são extremamente silenciosos, alguns deles não têm diálogo nenhum, prescindem completamente da palavra, e de repente eu chego num lugar onde essas pessoas precisavam gritar para o mundo o que estava acontecendo. E a única forma de mostrar esses casos de intolerância religiosa era que elas falassem, porque o intolerante não te permite ser filmado, né? Então, o que você tem é quem sofreu a intolerância relatando como é que foi ali, né? É tão covarde o processo, né, que o cara sabe que está fazendo merda, né? Então, não permite ser filmado de jeito nenhum. Então, aí a gente já chegou, e para mim foi importante ter esse tempo, porque eu nunca precisei articular uma coisa em cima da palavra que durasse tanto, né? E para mim era muita falação ali, mas era super necessário, era o que a gente precisava fazer nesse momento. O meu estilo não combinava nada com isso, mas eu acho que esse tempo de montar e voltar a filmar, e voltar a montar e voltar a filmar também foi bom para que eu me acostumasse com uma construção narrativa dessa natureza. Os traficantes aqui são muito voltados ao evangelho, sim. Né? Hoje em dia não tem culto afro aqui, não tem terreiro de macumba aqui dentro de Jacari. Tem as mães de santo, mas elas fazem o trabalho delas fora. Os traficantes aqui, eles entregavam suas vidas pros santos, né? Fechava corpo e, enfim, fazia aquelas matanças de animais. E com isso eu creio que talvez... eu não vou falar vocês possam acreditar, mas assim, talvez muitos possam não acreditar, mas há uma questão espiritual nisso tudo, onde aqui as chacinas aqui morriam 4, 5, 10, né? Eram muitas pessoas que morriam.
aqui em Acari. A principal liderança à época do terceiro comando, que era o Cid Acari. Então, o líder do tráfico, o chefe do tráfico nessa época, era evangélico e teve uma revelação. E nessa revelação foi dito a ele que ele precisava reduzir o número de mortes, que não podia matar, não tinha que matar. Essa era uma orientação que estava sendo dada para ele. Então, ele passa essa orientação para o conjunto dos traficantes que atuavam com ele e tem um direcionamento que é político-religioso da conduta desses traficantes. 5 horas da manhã aqui tem que nós chamamos de uma alvorada, solta fogos para acordar todo mundo. E nesse horário, eles faziam uma oração entre eles, no radinho deles, ou então botavam um louvor. E eles vão a culto, frequentam culto. Tem traficante que dá dízimo. Eles vão a culto, sim, pedem oração. Se nós estivermos orando, às vezes, eles vêm, entram com respeito, deixam armas, o que tiver. Eles se despojam do que tem, deixam lá de fora, entram para receber oração.